Em tudo você pode usar, né? Até na educação, né? Você, aqui na abertura do programa, falou da energia que a gente trouxe. Foi reflexo do que nós recebemos desde a hora que nós entramos aqui. Gratidão e parabéns por essa energia tão gostosa. E para o Tony, vim escutando o podcast que vocês fizeram no avião, viu, Tony? Um abração para você. Henrique e Tony, gente boa. A recíproca é verdadeira sobre tudo que foi falado, né? E a questão da vibração, a questão de manter, né, uma egrégora, eu acho que é super importante quando a gente tá falando sobre espiritualidade num contexto de pessoas que vão assistir, né? Então tem que tornar agradável, tem que fazer as pessoas entrarem aqui, às vezes pelo motivo errado, mas levarem uma informação certa. Eu acho que isso que é o mais importante. E por falar nesse paralelo, né, nós temos o ser humano, o indivíduo que hoje não entende muito bem a relação do homem com a terra, do indivíduo com a natureza. Você até mencionou o mar, né? Tem uma relação que nós temos que ter respeito, mas nós também temos hoje a tecnologia, as inteligências artificiais, os celulares e uma série de fatores que, dentro de uma balança, para o espiritualista, qual é o risco e qual é a solução? Ótimo assunto que você trouxe. Primeiro, todo mundo devia ter aquele símbolo André Felipe colado nos eletrônicos, não dormir de jeito nenhum com o celular na cabeceira, e deveria estar a pelo menos 5 metros de você, se puder, e estar desligado, se puder, né? Não usá-lo de jeito nenhum na cabeceira e muito menos ligado, né? As pessoas às vezes escutam assim, não, essa frequência tal, vou dormir com ela ouvindo, vai ser bom. Já tá aí também? Eu tô sem óculos. Aqui, Tá. E assim, aí a pessoa vai dormir com aquela música ressonando, porque tá escrito que tá na frequência tal que é boa. Primeira coisa, conferir com o pêndulo. Quem não sabe o que é o pêndulo, né? É fácil, porque o povo quer. O pêndulo. Primeira coisa, conferir com o pêndulo, né? Aí tem que aprender a usar, não é assim tão simples, né? É simples, é fácil, mas é uma ferramenta que pode ser muito mais usada. Você vai escutar alguma coisa no YouTube, você confere ali, esse é bom para mim? Qual é a frequência? É boa? É positivo? E já é legal, porque às vezes tem muita coisa que está ali junto que na hora que você baixar a guarda, escutar dormindo, eu não recomendo. Nós somos bombardeados com muito mais energia elétrica e muito mais eletrônico do que nós deveríamos, né? Isso, uma hora a gente vai dar uma acertada nisso. Isso já era previsível que a gente ia ter, todos os planetas que têm muita evolução têm isso, então não é nada novo. A roda não foi inventada no planeta Terra, para quem não sabe, a eletrônica também, o computador não foi aqui. Tem nada novo, né? Para quem tem às vezes desdobramento e vê os equipamentos que eles têm lá, você vê equipamentos de altíssima tecnologia e você vê que eles são antigos, né? Eles não são novos, são usados você vê que já foram usados em outras circunstâncias, em outros planetas. É fácil de ver, né? Para quem já teve isso daí. Mas assim, eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Tudo tem os dois lados, o lado bom, o lado ruim. Se você ingerir 12 litros de água no mesmo dia, você vai desencarnar. Porque você está bebendo água, mas uma hora ela vai sair em urina, e na hora que ela sair em urina, ela vai bagunçar tudo. A chance da pessoa vir a óbito por conta disso é muito grande, né? Então tudo demais vai fazer mal. Eu vejo que tem muita gente hoje que está muito desligado da natureza, acredita que todo eletrônico é mais de verdade, é mais lúcido, né? Mas você pergunta às vezes para a pessoa onde nasce o sol, a pessoa fala assim, o quê? Hein? Norte, sul, leste, oeste. Aí você pergunta, onde nasce o sol? Muita gente não sabe. Onde o sol se põe? Muita gente não sabe. Então você vai falar assim, não, você tem um jeito certo para apontar a sua cama na hora de dormir. Isso parece uma coisa ridícula, de gente pouco estudada ou de fanático, né? Ou quando você vê a pessoa que está se ligando à energia do sol.
E aí parece que é uma coisa primária, porque ele adora o sol, tadinho. Mas toda a vida que nós temos no planeta Terra vem graças ao sol. Né? Se acabar o sol, tudo vai embora. Né? Tudo vai acabar. A energia toda aqui está dentro disso. Né? Você ficar sem o sol por 3 dias, o local, por qualquer motivo que seja, o lugar fica muito mais frio. Começa a adoecer também. Tudo fica. Né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que a tecnologia, você tem que se afastar da natureza. Não. Isso é uma visão equivocada. Tem que usar ela a nosso favor, né? E a gente usa. Estamos agora chegando às pessoas através da tecnologia. Né? Tudo a diferença do remédio para o veneno está na dosagem. E escolher. Você pode escutar músicas boas ou músicas ruins. Depende da vibração. E das letras também, né? A pessoa escuta aquilo ali e não quer saber o que é a letra, ou o que você vai consumir de conteúdo, né? Então, por isso que estão apavorados, né? Porque hoje ninguém mais liga a televisão, né? Você vai para onde você vai ter, você vai para onde você vai ter conhecimento específico e uma fatia, às vezes, né? Eu, particularmente, acho que muito mais gente deveria escutar as coisas que eu estudo, que você estuda provavelmente, né? Mas, assim, é uma escolha. Tá tudo aqui para você escolher. Né? Como as oportunidades estão aqui. Muito mais gente está sendo sacudido para despertar para a espiritualidade. E aí as pessoas querem resolver aquele problema. Mediunidade não é um problema, é um presente, né? Se você não usar do jeito certo, ela vai ser um problema, né? E tem um jeito certo de resolver, tem que procurar o estudo, tem que procurar uma casa, você vai fazer um polimento no seu jeito de lidar com o próximo. Às vezes é uma pessoa de muito sucesso no plano econômico, ou no plano ou de muita sorte, vamos chamar assim, né? Um termo não seria certo, né? Mas você é muito bem colocado no plano social. E aí você chega lá, você tem que baixar, tirar o salto alto disso tudo. E humildemente começar. Isso é muito difícil, às vezes, né? Meu sonho é assim, um dia na nossa casa ter cercado de uma maneira que a pessoa tem que largar o carro longe. Aliás, até que realmente lá o carro vai ficar longe, né, gente? E aí a pessoa vai chegar a pé. Né? E no caminho eu vou botar bastante daquela pedrinha, então não pode vir de salto alto. Aí o povo fala, ele tem preconceito com salto alto. É uma metáfora, né? O ideal é que a pessoa chegasse da maneira mais desarmada. Como eu tirei tudo quanto é tralha que estava no meu bolso, com um monte de coisa comigo aqui, e aí você tira de perto de você, porque agora assim, menos é mais. Né? E aí você vai estar mais leve para conseguir aproveitar a espiritualidade e vai estar mais facilmente ligado à espiritualidade. Né? E a Terra também, né? Porque está tudo ligado. Se você conseguir se ligar a essa energia da Terra, vai ficar mais fácil de você entender o que essa espiritualidade traz para você. O médium faz isso, né? Ele é o intermediário entre o divino e o material. Todo mundo é médium em alguma intensidade. Quando você pode não ter nenhum dom mediúnico, mas às vezes você trabalha com marketing e você capta uma coisa e você traz aquilo e aquilo é um grande sucesso, né? O arco e flecha foi conhecido no mundo todo, mesmo tendo oceanos separando essas culturas, né? Como assim? Foi pego, né? Inconsciente coletivo que dizem por coletivo, aí, né? Também tem a comunicação extrafísica, né? Pois é, né? Que ajudou muita gente, Ajudou graças a muito. Deus. Você falou do sol, eu desenvolvo um trabalho muito interessante com a energia do sol, né? De algumas tradições que eu acompanho. E o que é interessante é que algumas pessoas confundem, né? Elas acham que o sol, as pessoas têm que ficar muito tempo no sol para terem um benefício espiritual, quando na verdade A intenção, né? um tempo pequeno relativo. te traz um grande abastecimento e da maneira correta, né? E os animais, a gente aprende muito com os animais, né? Se você deixar um gato solto e tiver um quadradinho com sol, ele vai ficar ali. Ninguém diz para ele. E o sol não pede para brilhar também, né? Ele brilha. E sobre as tecnologias e essas conexões ainda que você falou,
No século XX, a gente teve o grande boom da televisão e do rádio, né? O rádio ficou em larga escala e a televisão. E muita tecnologia foi utilizada que hoje nós observamos e temos entendimento que as pessoas foram conduzidas para certos gostos, né? Hoje com a internet, você falou muito bem, existem frequências de todos os tipos e as pessoas, de forma às vezes inocente, vão acessar e não sabem o que está por trás. Mas também tem pessoas que dizem que têm um bom gosto musical. Elas acreditam estar tendo um bom gosto musical. Acho que gosto não se discute, né? Se lamenta às vezes, né? Exatamente. Mas a frequência que está ali, por especialistas, é péssima. As palavras já estão na cara que vão fazer mal para a pessoa. Só que o indivíduo acredita. E algo o fez acreditar. Você acredita que nós temos uma cópia de frequências de internet no plano espiritual, agindo tanto para auxiliar trabalhadores do bem, quanto para controlar pessoas que estão vulneráveis? Se você for entrar no nosso perfil lá, André da Água do Bem, você vai ver um símbolo. Aquele símbolo é um quadro psicopintado. Eu estava onde o Dr. Bezerra de Menezes trabalhou como médico. Tive esse presente, trabalhar 2 anos e meio lá na Rua da Constituição 45. Eu cheguei lá e estavam esperando aquele médium para trabalhar. Uma história, eu conto outro dia, é muito interessante. E aí foi um médium fazer o quadro de psicopintura. Você já viu pessoalmente acontecendo? A psicopictografia lá? Eu chamo de já vi algumas vezes. Que eu acho mais fofinho, mais curto. Eu acho muito interessante. A energia é muito grande, né? E aí, ninguém tinha comprado nada, eu estava construindo a Água do Bem, então todo o dinheiro que eu tinha, não tomava nem refrigerante, não bebia nada na rua, porque todo o dinheiro eu estava construindo a Água do Bem, né? E aí eu falei, não vou gastar, vou me controlar, não vou comprar nada, não vou comprar nenhum quadro e tal. Mas ele foi de visita, já era o 7º quadro, ninguém tinha comprado. E eu falei, esse cara tá feio. O cara veio aqui, ninguém comprou nada. Eu falei, olha, eu vou ficar posso ficar com esse próximo quadro? Porque eu não tinha gostado, nada dos 7 primeiros não tinham batido no meu coração. E aí ele pintou, ela pintou, né, que foi a Tarsila através do médium, né, um gramado, um verde, um morro verde. Eu falei, nossa, gostei do quadro. Aí botou um azul atrás. Eu falei, nossa, gostei do quadro. Eu falei, pode ficar para mim? Pode, André. E aí eu falei, nossa, que energia boa, que coisa, que esperança, né? E aí ela pintou 5 quadrinhos, 5 casinhas brancas. Eu falei, os 5 módulos do meu projeto, que eu tive uma visão acordado do que seria o nosso projeto, né? E eu falei, poxa vida, posso ficar com o quadro? Pode, André. E aí eu falei, puxa, faltava um vermelho. Aí ela pintou de vermelho os telhados. E eu falei, nossa, que legal. Eu falei, mas poxa, tem casa, tem que ter porta, tem que ter janela. Aí ela fez as portas e fez as janelas. E eu falei, nossa, cara, posso ficar com... Pode, André, não tem ninguém pedindo o quadro é seu, André. E aí eu falei, puxa, mas estava faltando uma árvore. Ela pintou uma árvore, eu falei, eu não vou pedir mais nada, que eu estou até com vergonha, porque eu ia desejando, pedindo, e ela estava pintando. Estava captando tudo. E aí, o que a gente conta? O que acontece? E aí eu consegui ficar com o quadro, né? É lindo o quadro. Você vai ver lá, eu não sei como é que chama, é a fotinho lá da gente, né? Esse quadro fica dentro do quarto onde eu durmo, lá na Água do Bem, em cima da minha cama, né? E trazendo aquela energia, né? E aquilo tem uma vibração, se você for medir a frequência, é altíssima, né? E eu lembro de um caso que tem do André Luiz, relatando quando ele vai a Umbral, eu não lembro mais qual foi o livro dele, contando que ele desce num lugar que era denso, que era no Umbral, e eles vão com uma carruagem, com animais tipo cavalos, e com feras tipo lobos para ajudarem eles, né? Os samaritanos levavam e voltavam. E eles vão pernoitar dentro de um castelo, que era um lugar mais protegido, porque não dava tempo de eles voltarem, porque os carros mecânicos não funcionavam bem. Então, o que tinha que funcionar lá? Os cavalos conseguiam. Então, eram muitos cavalos para uma carga pequena, as feras iam, e ainda tinha umas aves tipo gaivotas, que comiam forma os pensamentos também. E eles vão dormir naquele local totalmente blindado. E quando ele chega e olha uma
um quadro lindo, e ele diz, nossa, que legal você ter essa cópia. Eu vi quando eu estive, sei lá, em Paris, e eu vi o original. Aí o dono da casa diz, não, André, você não viu o original é esse. Tudo que é pintado para vocês lá, primeiro acontece no plano espiritual. Depois, ele é transferido, né, transcrito para lá. O que vocês recebem lá é uma cópia pálida. Tanto que você perceba que o grau de energia que ele tem é muito maior. Nós tivemos a permissão de ter essa obra linda aqui para ajudar a ancorar uma energia maior, visto o local que nós estamos. Então, essa pintura é um grande apoio para a nossa obra, para essa estrutura física aqui. Sem ela, nós não conseguiríamos estar aqui com o grau de segurança que você está sentindo aqui agora. Então, é um presente. Tudo que acontece na vida da gente, primeiro acontece no plano físico, no plano espiritual e depois no plano físico, né? Então, nosso encontro aqui, isso tudo aconteceu antes. Sempre o famoso déjà vu é só a sensação de que você tem... Você pode imaginar... Você quer ver uma coisa interessante? Outro dia uma moça chegou e falou, nossa, eu tenho que contar para o senhor. O cabelo branco agora não tem isso, eu virei esse homem mesmo, né? Tá tudo certo, já sou um avô, tá bom. E aí a pessoa chegou e falou assim, eu tive um sonho com o senhor e depois me mandaram, não sei porquê, através de uma rede social, um vídeo do senhor falando. E eu falei, eu tive um sonho com esse senhor. E aí fez todo sentido o que o senhor estava falando, né? E aí eu respondi para ela, não lembro mais o que eu falei, mas você vê que primeiro acontece no plano espiritual, né? Muitas vezes o doutor está atendendo uma pessoa e ele pergunta, quantas vezes você já esteve aqui? Eu, paciente, a gente vê que ele já atendeu a pessoa várias vezes, porque tudo que passa, tudo não, né? Uma pequena fração do que passa na cabeça dele, eu tenho acesso. Eu não acho justo, acho que eu devia saber tudo que ele está sabendo, mas eles não dão essa oportunidade. Mas tudo que eu sei, ele sabe, né? E aí ele pergunta para a pessoa, quantas vezes eu te atendi? E a pessoa, não, é a primeira vez. Não, mas eu já te atendi 4 vezes. Você tem isso. Como é que o senhor sabe? Acabei de te dizer, eu já te atendi 4 vezes, porque tudo acontece primeiro no plano espiritual e depois no plano físico. Então, às vezes, a pessoa fica tão preocupada numa fila e se vai acertar com isso, se vai ter... Vai com calma, vai com o coração aberto, vai sem a preocupação, sem o egoísmo, né? Vai com mais vazio do ego que você puder, que você vai receber mais, né? Vai receber muito mais. Aí a gente faz uma fichinha lá. Não trouxemos fichinha, né? Eu vou andar com uma agarrada na bolsa, na carteira, eu vou andar. Mesmo amassada vai valer. E aí a gente faz uma fichinha, porque a pessoa acha que vai chegar na frente dele e vai brincar. E que vai contar uma piada, né? O brasileiro é muito... Eu acho legal, eu sou muito divertido também. E acho que vai contar uma piada e tal. O fato é que quando chega de frente, a energia é tão forte que a pessoa petrifica. Dá uma travada mesmo, né? E aí eu inventei isso, uma invenção minha. Eu fiz um bonequinho que a pessoa arrisca onde tem que consertar, como ele diz, né? E aí a pessoa chega, e fica travada, vamos dizer que seja o braço, ou que seja a coluna. E aí, quando você pergunta, o que é no braço? A pessoa fala, e o que é na coluna? Ah, eu sinto isso na coluna. E aí libera, né? E aí, quando a pessoa às vezes escreveu o que é mais importante, e ela está tão preocupada com aquilo, que precisa pedir. É um exercício de humildade você pedir, né? E ela está com uma outra coisa mais simples, por exemplo, a pessoa tem uma doença muito séria, e ela quer muito ficar com aquilo, focado naquilo, mas para ele resolver, às vezes, uma doença autoimune, uma doença autodestrutiva, ele precisa que a pessoa se transforme, que a pessoa desperte. E é muito comum ele falar assim, mas o seu joelho é ruim. Você sente dor na coluna. Mas é que o mais importante é isso. Mas quando ele resolve o problema do joelho, quando ele resolve o problema da coluna, que ele tem a permissão para resolver, é um grande provocador para a pessoa entender que existe algo além da matéria. Que a pessoa não vai conseguir entender como foi aquilo, como ela ficou boa daquilo. E ela começa a ter um movimento e despertar para uma parte que ela simplesmente desprezava.
Foi o caso de um casal, teve lá. Foi aqui em São Paulo, né? E aí ele chegou. Porque ele escuta o pensamento das pessoas num raio de 6 metros. E cuida de toda a parte física ali das pessoas e um tratamento que acontece no plano espiritual que é umas 20 vezes o tamanho do que tiver no dia físico ali. Né? E aproveita a energia até dos médios que não estão trabalhando, que são aqueles médios também preguiçosos. Não, tá bom, tá tranquilo. E assim, ele aproveita isso. Ele aproveita essa energia do médico que está com aquele acúmulo de ectoplasma e gasta aquilo tudo lá. Né? Então usa para a parte que não é física. E aí ele chegou para a moça, para você é médico, você não trabalha, por isso você está tendo isso. Não estava nem escrito na ficha. Mas ele, bum. E você, veio obrigado? A pessoa fica sem graça, né? Porque o cara está indo, não acredito nessa porcaria. Ele acha, como é que ele vai saber, né? Você veio obrigado, ela te obrigou e tal. Que você tem uma coisa séria para resolver, né? Tá. Aí ele olhou e tal. Você tem câncer, tem isso. Tá, mas o que mais? Você tem uma coluna? Não estava escrito, né? E ele falou assim, eu tenho uma dor na coluna, dor nas costas que eu não aguento e tal. Então, se você ficar bom na coluna, você vai deixar ela trabalhar para parar de implicar com ela? Ele, vou! Tipo, não vai ficar bom coisa nenhuma, né? E aí eu falei, cuidou da coluna, porque assim, ele tem permissão, às vezes, para fazer ajudas que vão mover aquele espírito para despertar. É um provocador. É uma prova, né? É um experimento, né? E aí o que aconteceu foi que ele ficou bom, chegou em casa, ficou bom, a gente soube, e aí ele foi lá na nossa sede, lá em Mendes, que é longe pra caramba de São Paulo, e teve lá, e aí o doutor ficou muito feliz. Então, agora você vai fazer o dever de casa. Isso que eu resolvi para você, que eu te ajudei, que você estava lá pronto para receber. Agora o dever de casa, você tem que despertar. E as doenças que são autodestrutivas, você precisa enxergar o mundo de um jeitinho diferente, senão a conta não fecha, né? E eu tenho muita esperança, sou muito otimista que ele vai conseguir fazer o dever de casa, que vai ficar muito bom, que a moça, a esposa dele vai poder fazer um trabalho muito bom, quem sabe um trabalho que nem o meu, quem sabe, né? E vamos ter, se Deus quiser, ali um grande apoiador, né, da espiritualidade lá. Às vezes alguma dor, alguma sensação também leva a pessoa a buscar a mediunidade, porque às vezes é inexplicável até pela ciência, né? Uhum. E a pessoa chega lá num espaço como o teu e tem uma explicação como essa, com bastante detalhes, né? Mas a gente nunca é contra a ciência, né? Até porque eu vi pessoas que a gente fala, né, que quer que a espiritualidade a sirva. Não, é uma doença autoimune, então eu vou resolver isso só com médico espiritual. Isso é um grande erro. Você pode desencarnar até num processo realmente qualificado como autodestruição, porque você tem a oportunidade de procurar ajuda no plano físico e por uma intolerância religiosa, uma intolerância científica, porque a gente vê muito, né, a gente vê muita gente bater por intolerância religiosa. Então ele é cético, né? Mas existe o contrário, que acha que a espiritualidade tem que te servir. E você está com o PIDs na mão. Você tem que aceitar toda a ajuda que Deus mandou para você, que o Mestre Jesus mandou para você ajudar. Então, algumas doenças vão ter uma ajuda significativa de uns 20% no plano físico e 80% no plano espiritual, né? Mas se você não tiver aqueles 20%, não fecha a conta. Não vai fechar. Por quê? Porque você vai ser um intolerante científico. Aquilo é impuro. Não é. Foi Deus que permitiu que aquela tecnologia existisse. Você vai desenvolver a sua humildade indo lá. Eu tenho plano de saúde, olha só. E eu tenho um médico tão bom no plano espiritual, né? E muitas vezes eu vou procurar ajuda. E eu uso remédio também. Olha só que coisa, cara. Se você ficar nessa postura arrogante, não tem um futuro bom para você, né? A gente fala sempre lá em casa, uma fé raciocinada ou uma razão bem intuída. Todos os dois dão um caminho bom. Eu acho que vai ter muito ateu chegando lá no céu, mas ele não ficou inflamado na religião, mas ele seguiu os exemplos do Mestre Jesus, que é o importante.
mais do que ficar gastando o nome do mestre, é você estar seguindo humildemente os exemplos que ele deu. Com pequenas coisas, com grandes coisas, né? Mas as pequenas coisas já vão te dar a direção. Porque a gente não vai chegar. Chegaram uma vez para o Chico. Essa é muito interessante. O Chico chegou para o Emmanuel e perguntou: quando eu desencarnar, quanto será para o Mestre Jesus a importância do meu trabalho aqui? O Emmanuel é um docinho, né, cara? É tipo um Exu, né? Já mais guardião. Assim. E aí ele chegou aqui. Então, Chico, você imaginar que tudo que você fez de importância aqui para o serviço, a serviço do Mestre Jesus, se você estiver de frente para o mar, é como se você estivesse com um copo, né? É um copo perto do mar, né? Então, gente, a gente humildemente, né? Quem que vai ser um copo? Se a gente for uma tampinha, cara, se o Chico for um copo, se a gente for uma tampinha dessa daqui, tá bom pra caramba, né? Mas assim, se você, o oceano é feito de gotas, né? Então, se você for uma gota, é importante. O que seria o oceano sem gota nenhuma, né? Isso foi uma moça, eu escutei isso, eu não sei se é dela, né? As frases, eu não sei de quem é a frase, mas eu escutei de uma moça que tem umas frases muito interessantes, e realmente é muito boa, né? O que seria o oceano sem gotas? Seria seco, né? Então, se você é uma fagulha divina, você é importante para o todo, você é importante para Deus, você é importante para o Mestre Jesus, né? E a gente tem que seguir. Só que na hora que você vibra, é que nem a água, se você estiver na vibração certa, isso aqui vira uma energia muito positiva, né? Quando você faz uma energização, uma irradiação, um frequenciamento, olha que legal, cara. Tá cheio de... Muito maneiro, muito maneiro. Você vai ter vira um remédio. Se você usar as palavras erradas, você vai para um lugar onde tem músicas ruins, onde tem um ambiente esquisito. Vai ficar o que fica na energia do descarte, né? Vai ficar umas bolhas. Não que aqui esteja pesado, mas sempre tem, né? O positivo, né? O negativo, movimenta, né? Você sacode, então sempre vai ter. Então, a gente tem que ficar na frequência mais positiva que puder. E esse lance que você mostrou aí deixou o pessoal curioso. Vamos falar um pouco sobre... Eu tô sem óculos, mas vamos ver. Essa função da água. Você tem o nome do trabalho como Água do Bem, né? Pois é, isso começou... Nossa, tá vendo, tem bastante bolha. Tem umas bolinhas, né? Então, a gente faz a energização aos domingos, 10 horas da manhã, né? E aí, acontecia isso. Deu bolha. Tá pesado? Deu gosto. Estragou. Então a pessoa pegava uma água na geladeira dela, ou uma água mineral, e tira o rótulo para ficar mais neutra possível. E aí faz a energização, começava a ter um monte de questões. Nós resolvemos, então, criar a água do descarte. Então aqui é o lugar para o peso. E aqui é o lugar para as coisas boas. Está tudo certo. Está tudo equilibrado, né? Então, quando você beber essa água aqui, você já sabe que o bom está aqui. Pode ter certeza. A entidade sabe que aquela água ali... Não precisa escrever caneta de reto projetor, né? Até porque eles leem o nosso cérebro, né? Leem a mente, né? Então, tá tudo certo, né? Uma água, uma vasilha simples, qualquer. Isso aqui a gente usou hoje, né? Que era uma geleia. Eu falei, vou levar lá para mostrar como é que é a água do descarte. Então, você pode beber. Porque você trabalha com espiritualidade, você tem acesso a isso. A bolha é boa ou é ruim? Vai provar para ver se depois... No final a gente vai provar para ver se tem gosto? Vamos sim. Com certeza vai ter uma energia diferente, um sabor diferente. Porque as pessoas, elas sempre estão envolvidas em um trabalho espiritual. Eu acho que isso é muito legal. Inclusive até o nome, né, traz uma sintonia com a água. A água do bem vem por quê? Um dia eu estava... numa casa religiosa e que eles tinham muitos tipos diferentes de água frequenciada. E eles queriam que a entidade que trabalha lá comigo, o doutor, que eu recomendasse águas. É que nem aquele paciente que, se não tiver um remédio, o médico não é bom, né? Tem uma coisa assim, mas não me deu remédio?
O pessoal de antigamente, né, gostava. Eu fui lá no médico, o médico não é bom, não me deu nenhum remédio. Então, ele te fez um exercício, mandou você tomar o sol da manhã, mandou fazer, sei lá, comer mais beterraba, mais aveia, e ele não é bom porque ele não te deu um remédio. A pessoa quer uma solução que ela compra na farmácia, põe na boca, engula e resolveu o problema. Resolveu o sintoma. O problema, normalmente, você resolve de uma outra maneira, né? E aí, então, estavam perturbando muito, e aí o assistente lá queria que o doutor recomendasse uma água. E você nunca teve com ele presencialmente, eu imagino, e não é o tipo de homem que é obrigado a fazer nada. Professor, olha só, se você quer recomendar uma água, recomenda você. O médico aqui sou eu estou dizendo que não tem água. E aí ele começou, encheram tanto a paciência dele, que ele falou, traz uma água aí que eu vou fazer a minha água. E aí ele começou a fazer, ele faz uma leitura que ele pega na pessoa do lado esquerdo. Aqui. É que eu estou do avesso, eu sempre estou do lado de lá. Ele pega do lado esquerdo, e aí corre o corpo todo da pessoa e sai uns compensadores com cores aqui em cima. Às vezes ele deixa eu ver. Muitas vezes não me dá bola nenhuma, não deixa eu ver nada. Só que assim, de acordo com o que sai, a gente sabe mais ou menos o que a pessoa precisa. Quando é o amarelo, eu acredito, é microscópico, provavelmente, é uma vibração. E ele coloca do lado esquerdo, ele coloca do lado direito. É do lado direito, Silvio? Eu não lembro. É do lado direito que ele faz, né? Eu fiz errado, gente. Ele vê do lado direito e coloca do lado direito. Tá. E aí ele energiza a água com o mesmo compensador que saiu aqui em cima. Ele joga tanto na veia da pessoa, espiritualmente falando, é uma vibração, e joga na água. Então, aquilo fica pulsando na pessoa como dando um boot por onde passa. Dura, no máximo, 90 dias. Ele vai suavizando. Então, aquilo fica correndo o corpo da pessoa, vibracionalmente, é uma energia, não é físico. E eu vejo, assim, o amarelo, vejo o laranja, tem verde, tem o azul, tem o marrom. Quando é marrom, a pessoa vai passar algum teste de prova de humildade. Então, ele usa a cor de São Francisco. É muito interessante. E é comum as pessoas darem relato assim, olha, muito obrigado, eu tive uma prova de humildade e se eu não tivesse tido a ajuda do doutor, eu não sei o que ia ser.